A paz do Senhor, irmãos, glorificamos ao Senhor Jesus Cristo, estamos juntos novamente, devocional do lar. Vamos ler hoje Evangelho de Jesus Cristo, quando escreveu São Marcos, capítulo número 6, versículos 47 e 48, que nos diz assim: E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Glória ao Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, nessa demonstração de ajuda aos discípulos, quando eles estavam em perigos, eles estavam no meio do mar com o barco, Jesus estava em terra, mas lá da terra, Jesus contemplou aquela situação bem difícil que eles se encontravam, né? Estavam em apertos, aleluia, como diz o versículo de número 48, aleluia. Eles se fatigavam a remar, a luta era grande, aleluia, porque o vento era contrário, aleluia. O vento pelejava contra eles, as águas também eram agitadas, eles estavam em apuros, mas Jesus lá da terra, porque sobrevindo à tarde estava no barco sozinho no meio do mar e ele em terra, mas de lá Jesus contemplou. E o que nos chama a atenção é que, diz o final do versículo 48, que Jesus aproximou-se deles, Jesus foi em socorro daqueles seus discípulos, mas de que maneira ele foi? Andando sobre o mar. E queria passar adiante. Jesus veio sobre o mar para colocar eles em segurança. Aleluia. E esta expressão nos mostra que Jesus, andando sobre o mar, está dizendo que ele é superior ao mar. Ele tem o controle de todas as coisas. O mar, para os discípulos, era um empecilho. Era a luta, era a dificuldade, aliado com o vento, que era contrário, trazia angústia, trazia fadiga para eles. Mas Jesus, para Jesus Cristo, o mar era submisso. Aleluia. E é tanto que Jesus veio andando sobre ele. Enquanto o barquinho que estava sobre o mar estava agitado, Jesus veio andando calmamente sobre o mar. Aleluia. Eles se espantaram, como nós bem conhecemos o texto. Aleluia. Glória a Jesus. E pensando que era um fantasma, glória a Jesus Cristo, versículo 50 diz: porque todos o viram e perturbaram-se, e logo falou com eles e disse: tem bom ano, sou eu, não tem mais. Pedro disse: Senhor, se é tu, manda eu ir andando sobre as águas. Jesus vem, e Pedro andou sobre as águas. Também nos ensina que nas dificuldades nós podemos, com fé em Jesus Cristo, olhando para ele, confiando na sua pessoa, nós podemos ser superiores às dificuldades. Aleluia. Mas como nós somos falhos, também existe uma lição aqui. Pedro sentiu o vento e teve medo. Quando há medo, quando há receio de enfrentar as dificuldades, olhando para Jesus, nós afundamos. Mas Jesus, que é bondoso, que é maravilhoso, estendeu as mãos, socorreu Pedro, colocou ele no barco. Aleluia. Glória a Jesus Cristo, né? E diz o versículo 51, e Jesus subiu para o barco, como ele era superior, tem autoridade sobre o mar, né? Subiu para o barco em que eles estavam, e o vento se aquietou, e entre eles ficaram muito assombrados e maravilhados. Aleluia. Então, o mar agitado, os ventos contrários, obedeceram à voz de Jesus Cristo, porque Jesus é superior. Aleluia. A soberania de Jesus é sobre a natureza também, as dificuldades, as lutas que surgem. Aleluia. Jesus é maior do que todas essas coisas. Se nós entregarmos a Ele, se nós confiarmos nele, olharmos para Ele com fé, nós também seremos vencedores. Diz Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo número 8. Aleluia. Quando o apóstolo relata aqui algumas coisas que tentam nos afastar de Deus, que tentam fazer com que a gente desista. Aleluia. No versículo de 37, ele diz assim, olha: em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Aleluia. Por aquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Então, tranquilize o teu coração. O mar está agitado? O vento está soprando contrário? Você está cansado de tanto remar? Olhe para Jesus. Ele está andando sobre a tua dificuldade, sobre o teu problema, para te dar vitória, passar você adiante desta luta. Aleluia. E tudo vai ser bonança. Creia que o Senhor Jesus Cristo é poderoso para fazer isso, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe mais, resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.